Olá, eu sou Sabrina Casado, fisioterapeuta, pós-graduada em Neurociência Aplicada, Recursos Cinesioterapêuticos e Educação Inclusiva. Eu vim aqui hoje conversar com vocês sobre as alterações posturais e de marcha da pessoa com deficiência visual. A ideia dessa conversa, dessa palestra, começou porque várias pessoas me perguntavam, ou melhor, comentavam comigo que eu não andava e não tinha postura de cega. E aí eu comecei a me questionar o que tinha de diferente na postura e na marcha das pessoas ditas normais e dos cegos. Então, fiz uma pesquisa, tanto observando os cegos que estavam à minha volta, que conviviam comigo, como questionando. Quando as pessoas que me falavam isso, você nem parece que é cega. Eu perguntava por quê, o que ele via de diferente em mim, o que tinha nos meus movimentos que as outras pessoas não tinham. No caso, eu queria saber que diferença era essa, o que os cegos faziam, de maneira geral, para terem essa postura, aspas, de cego. Então, quais foram as principais alterações posturais de marcha apontadas pelas pessoas? Primeiramente, era a inclinação da cabeça para baixo, como se estivessem sempre olhando para baixo. E outra coisa era o fato de estar sempre arrastando os pés. Então, para isso, eu fui verificar como que seria os padrões normais de postura e de marcha e o que levava as pessoas com deficiência visual a ter esse tipo de postura. Então, eu pude concluir que são vários aspectos, desde do nascimento, da reabilitação e problemas secundários que podem vir decorrentes da deficiência visual. Bom, para começar, vamos entender como que nossa postura e nossa marcha funciona, tá? Logo atrás do pescoço, eu vou ter uma entradinha que corresponde à lordose cervical. Nos ombros, mais ou menos, é a parte da coluna onde se tem a cifose torácica. Mais abaixo, novamente, outra entradinha que é a lordose lombar, que todos conhecem mais, seria realmente a lordose lombar. Só que essas curvaturas são normais, são fisiológicas, todo mundo as tem. Só que algumas pessoas têm essas curvaturas mais acentuadas. É o que a gente vai chamar de hiperlordose. É aquela pessoa que tem uma entrada na região lombar maior do que as outras, foge do normal. E aí, o que acontece na pessoa com deficiência visual? Normalmente, ela vai apresentar uma flexão de cabeça, ou seja, inclina a cabeça para frente como se estivesse olhando para baixo. E aí, consequentemente a isso, vai acontecer uma curvatura, uma inclinação dos ombros também para frente. Ou seja, aumenta a cifose torácica. Essa inclinação, essa curvatura que a gente tem entre os ombros, ela aumenta e aí vira hipercifose e não a cifose que seria normal. Ela fica aumentada. Ou seja, se a pessoa já tem uma inclinação de cabeça e uma cifose torácica, automaticamente o ombro dela, gira para dentro. E as mãos, no caso de estar na posição neutra ou para frente, ela vai virar para trás, porque eu viro tudo, baixo a cabeça, aumenta a cifose torácica e gira o ombro para dentro. Essa pessoa, de forma alguma, vai poder ter uma postura ou uma marcha normal, não é? Então, assim, uma outra alteração decorrente também disso é quando a pessoa está sentada, não é? É muito comum a gente ver cegos que, quando vão comer, se curvam todo para frente. Já é decorrente dessa alteração inicial. Me chamou muito a atenção que uma vez eu estava num restaurante e meu irmão falou para o meu sobrinho: menino, coma direito, pare de comer como um cachorro. E aí aquilo me espantou. Eu perguntei: como assim como um cachorro? Aí ele falou: levando a boca até a comida. Ele precisa levar a comida até a boca. Só que isso não foi tudo. O mais impressionante foi quando eu ouvi a minha mãe dizer
Só os deficientes visuais fazem isso. E aí eu parei, eu fiz, como assim os deficientes visuais fazem isso? Aí ela fez, a maioria dos deficientes visuais se curvam todo para cima do prato quando vão comer. E aí foi mais uma interrogação para a minha pesquisa. Pude concluir que a maior causa disso é dado pela... São dois motivos, né? Duas grandes causas. A primeira seria o fato da não imitação. A pessoa com deficiência visual, ela não tem como estar olhando para outra pessoa e vendo, observando como as pessoas ao redor dela se posicionam, como que as pessoas andam, como que as pessoas sentam e perceber a diferença do que é uma pessoa elegante, uma pessoa largada e fazer essa diferenciação para que ela possa adotar a postura que ela melhor acha que se adequa ao que ela quer, não é? Então, assim, e outra coisa também muito grave, que eu acho até pior, é a falta de correção. As pessoas, quando veem uma pessoa com deficiência visual toda curvada, não tem coragem, tem até mesmo vergonha de chegar lá e corrigir. E falar, fulano, não senta dessa forma não, senta dessa outra, porque acha que aquilo é coisa de cego mesmo, e que cego senta daquela forma, anda daquele jeito, e que fica sendo sempre rotulado como uma pessoa diferente. É diferente porque é cego, senta dessa forma porque é cego, come desse jeito horrível porque é cego. E aí a gente fica com esse estigma de que não faz as coisas direito, de que se senta de forma inadequada, que tem uma postura feia, que não caminha da forma adequada, por esses dois motivos principais, que é, como eu falei, a não observação e a falta de correção. Não tem como uma criança, uma adolescente, saber o que é uma postura correta se ele não foi ensinado. E diferentemente das outras crianças, a gente não tem como observar o que é o correto. Não tem como saber como que é uma postura correta. Então, assim, isso leva também a uma debilidade, a uma falta, um déficit muito grande no esquema corporal. Por quê? Não é fácil você chegar para um deficiente visual, principalmente os cegos, e dizer assim, fique numa postura correta. Ele não sabe o que é uma postura correta. E também não adianta dizer, deixa as costas retas, porque ele vai achar que aquilo que ele está fazendo é o correto. Uma vez eu estava numa festa com uma colega que é cega e um fotógrafo chegou na frente da gente pedindo para tirar uma foto. Nós concordamos, claro. E ele fez, olhe para cá, e a menina levantou a cabeça, né? E aí ele fez, se estica um pouquinho para eu poder tirar a foto, porque o cara não estava conseguindo tirar a foto. E aí ela, mas eu já estou correta. Eu falei, levanta as costas. Ela fez, mas minhas costas estão levantadas, né? Ela não tinha consciência, ela não tinha noção do quanto ela estava curvada. Estava curvada mesmo, totalmente, quase assim, com a barriga encostando nas coxas, né? Então, qual seria a melhor sugestão que eu dou, e é como eu atendo meus clientes e pacientes, é pedindo para que eles se encostem, né? Vou encostar aqui, porque a gente consegue ter uma noção. Se eu estou aqui e eu encostei na parede e encostei aqui. Se eu encostar as costas e a cabeça, eu vou ter uma noção perfeita de se eu estou reta ou não. Se eu não tiver uma superfície para tomar como exemplo, uma superfície plana, para saber que aquilo é o reto, eu tenho que ter referências. A pessoa com deficiência visual, ela precisa de referências físicas. Não adianta eu dizer, fique reta, vire um pouco mais para um lado, vire um pouco mais para o outro, se eu não tenho uma referência fixa. Eu preciso dessa referência para poder me organizar. E assim, depois que a gente consegue organizar essa postura um pouco melhor, dar uma consciência corporal para a pessoa cega, ela com certeza vai conseguir ter uma marcha melhor, caminhar melhor. Porque o que a gente mais vê? São pessoas arrastando o chão, se balançando enquanto anda, pisando com muita força no chão, que são outras consequências da deficiência visual,
que se a gente for buscar a causa, porque não adianta a gente tratar ou cuidar da consequência, a gente tem que tratar da causa. E qual é a causa dessa marcha tão, vamos colocar assim, deficitária, deficiente mesmo, não é? Não é o que a gente espera de uma pessoa. Então, quando a criança está se desenvolvendo, ela brinca, ela corre, ela se joga, ela se pendura de cabeça para baixo. Isso é a criança que não tem deficiência. Só que a criança cega, ela não tem a oportunidade de fazer isso. Ela não tem a oportunidade de se arriscar, de pular, de brincar. Não da forma que deveria. E o que acontece? Um atraso no seu desenvolvimento. Quando não acontece o fato de não desenvolver toda a parte labiríntica e vestibular, que são as partes responsáveis pelo nosso equilíbrio. Então, se a criança cega não é privada de se arriscar, de brincar, de pular, de se pendurar de cabeça para baixo, como as crianças sem deficiências fazem, ela não vai ter a oportunidade de se desenvolver, que seus sistemas se desenvolva para que ela possa ter um bom equilíbrio no futuro. E uma das grandes causas da alteração da marcha é a falta de equilíbrio. No que a pessoa não tem equilíbrio, ela vai ter mais dificuldade para estar tirando o pé do chão no tempo adequado, e também ela vai arrastar os pés na tentativa de manter mais tempo o pé em contato com o solo, para não ter risco nenhum, já que ela tem um déficit de equilíbrio grande. Então, uma das coisas que a gente pode tentar fazer, até como teste mesmo serve, é pedir que a pessoa fique parada e levante um dos pés. Depois ela troca e levanta o outro pé. Tem pessoas que não conseguem manter quase tempo algum em um pé só. Parece uma coisa besta, mas se a gente tentar fazer isso com alguns cegos, muitos deles não conseguem fazer isso. Então, se eu tenho uma dificuldade tão grande de equilíbrio que eu não consigo tirar um dos pés do chão, eu não vou conseguir ter uma marcha normal. Por quê? A marcha ela é composta de duas fases. A fase de suporte e a fase de balanço. Como é que é dividido isso? Quando a gente está caminhando, a gente nem presta atenção no que está fazendo. Mas assim, primeiro, eu toco o calcanhar de um dos pés no chão. Vamos colocar o seguinte: quando o meu pé direito toca o calcanhar na frente, meu pé esquerdo está parado atrás. Então, eu toco o calcanhar da frente e vou transferindo o meu peso para o pé da frente. E o pé de trás vai saindo do chão. Só que nesse momento, seria a minha fase de suporte, eu estou com os dois pés no chão. Quando eu transfiro o peso para a perna da frente, o pé de trás vai saindo. E depois ele tem que sair do chão para passar para frente. Tem um tempo, um período longo até ele chegar na frente do outro pé novamente. E aí, as pessoas que não têm equilíbrio evitam ao máximo estar com um pé só no chão. Então diminui o passo para diminuir também o tempo da fase de balanço. Ou então, às vezes, arrastam mesmo os pés para que essa fase seja eliminada. E isso causa alterações na marcha também bastante sérias. A melhor coisa que eu também indico para essas pessoas é a prática de esporte. A gente tem resultados fantásticos com cegos que vão, até mesmo na adolescência, na idade adulta, praticar um esporte, uma dança, até mesmo a dança de salão. Qualquer atividade física já se consegue um resultado muito bom. Mas o ideal mesmo é que as crianças pudessem brincar. O remédio para a criança, para melhorar equilíbrio, para melhorar a mobilidade, é brincar. A criança precisa ter a oportunidade de descobrir, de ir atrás, de se arriscar, de tentar, para que todos os sistemas do corpo dela possam se desenvolver. Tanto a parte labiríntica, vestibular, como a parte óssea e muscular também. Se a criança não brinca, se ela não corre, se ela não pula, ela não vai ter nenhum condicionamento físico
e o próprio desenvolvimento vai ficar limitado. Então, a dica que eu deixo para todos vocês é: permitam que as crianças possam brincar, que elas possam correr. As crianças, pelo fato de serem cegas, elas não vão deixar de ser crianças. A gente não pode simplesmente privar as crianças disso, acreditando que elas vão se machucar. Toda criança se machuca, toda criança rala o joelho, toda criança leva um tombo e bate a testa. Por que a criança cega não pode fazer isso? Ela precisa descobrir. Ninguém deixa uma criança sem deficiência presa numa cadeirinha porque ela pode se machucar. Ninguém faz isso. Se alguém descobre que os pais estão fazendo isso, esse pai, consequentemente, vai ser denunciado por estar prendendo essa criança. Por que a criança cega isso é permitido? Isso não deveria acontecer. A criança precisa, sim, ter a oportunidade de se desenvolver. Se uma criança não pode se desenvolver, lá no futuro a gente não pode cobrar que o adulto seja desenvolvido. Desenvolvido no sentido, eu estou falando aqui, físico mesmo. Como que a gente vai cobrar que um adulto tenha uma boa postura, tenha uma boa locomoção, se a gente privou a criança de se desenvolver? O sistema nervoso, o cérebro, está todo se desenvolvendo na criança. Se eu não deixo, eu não permito que ele seja estimulado, ele não vai desenvolver. Tanto se fala de estimulação precoce na criança com deficiência visual. O que adianta fazer 1 hora de estimulação precoce 2 vezes por semana num atendimento, e quando você leva a criança para casa, deixa ela presa, sem que ela possa aproveitar o estímulo que lhe foi dado? Estímulo para a criança realmente é brincar, é correr, para que ela possa sim desenvolver sua postura e todas as suas fases da marcha, para a gente não criar um adulto todo defeituoso. Pode ser defeituoso, porque uma pessoa que anda errado, que anda arrastando os pés, ele é confundido com uma pessoa doente, mesmo sem ser. E isso foi culpa lá de trás da pessoa, da criança, do adolescente, que não teve a oportunidade de se desenvolver, de ser estimulado. A própria criança se estimula. É meio que uma autoestimulação, brincando, correndo, mas ela tem que ter oportunidade para isso. A gente tem que oferecer à criança, tem que mostrar, tem que brincar, tem que deixar ela se desenvolver. Então, assim, quando eu comecei a pesquisar sobre esse assunto, eu nunca imaginei que ia chegar nesses resultados. Nos resultados de que tudo acontece por falta de estimulação e por coisas simples, como a não observação, como eu falei lá atrás, e a falta de correção. As pessoas precisam ser corrigidas, elas não têm referência. A gente não tem essa referência, a não ser que vá buscar. E como que eu vou buscar uma coisa que eu não sei que existe? A gente precisa de correção. E dar uma dica a uma pessoa, principalmente se ela for próxima, isso não é mal nenhum, ela vai te agradecer com certeza, né? Então fica aí a reflexão para todo mundo. Vamos deixar as crianças se desenvolverem e prestar mais atenção nos nossos atendidos, nos nossos pacientes. O que ele tem de alteração? Má postura não é coisa de cego, não. Foi uma reabilitação mal feita, não é? Porque um cego bem reabilitado, de forma alguma, ele vai ter um déficit postural, um déficit de marcha gritante, como a gente está acostumado a ver por aí. Eu vou encerrar por aqui agradecendo a todos vocês a participação e o interesse pelo desenvolvimento, pelo conhecimento. Muito obrigada a todos vocês.